uma questão íntima minha e do Ivo. Somos amigos praticamente de infância, e enquanto ele apresentava e depois enquanto respondia, fiquei pensando, nossa, quando que essa incapacidade que a gente tem da premonição, né? Quando que conversando com o garoto nas esquinas de nossas casas, a gente ia imaginar os dois numa situação como esta, né? E eu também, como a Gislene, quando abri o seu trabalho, fiquei muito impressionado com a abertura autobiográfica que você faz. E é claro, de novo, obviamente, por me sentir muito, digamos, presente ali naquela aura, né, de vários momentos da sua vida. Para mim já é um pouquinho mais habitual, porque em literatura os alunos gostam de fazer isto, né, já desde o mestrado. Há uma certa injunção no campo da literatura de o pessoal se colocar muito autobiograficamente no seu trabalho, né? Eu acho um trabalho que você faz, muita coisa, questões que eu colocaria sem nenhuma enrolação, de fato a professora Gilene colocou. Eu só reitero a força que seu trabalho tem, porque é interessante. Muitas das questões que a Gilene colocou, depois eu só vou pontuar uma que é mais forte para mim. Quer dizer, ela me afetou bastante na leitura do seu trabalho. Enquanto você apresentava também, né, me senti muito afetado pelo modo com que você apresenta, perturbado pela maneira com que você apresenta. E eu vou dizer logo diretamente, que é uma coisa que já vim acompanhando desde que a gente nos cruzamos nesse novo momento da nossa história de vida, que é dentro do trabalho acadêmico, né? Que é, digamos, essa coisa essa missão que você tem de juntar o seu trabalho acadêmico e o trabalho de militância. Eu já disse isso para você algumas vezes, eu acho isso muito difícil para mim, quer dizer, para mim é muito complicado falar como você falou, por exemplo, ao mesmo tempo de uma perspectiva filosófica, conceitual, reflexiva, e no mesmo lugar você se pôr como militante. E agora, por exemplo, na maneira com que você respondeu fortemente a Gislene, de novo me deu uma certa perturbação, né? Quer dizer, como que você se põe. E eu digo isso com muita sinceridade, muita franqueza, que é uma coisa que me afeta, porque eu admiro e não conseguiria fazer da maneira que você faz, né? E ao mesmo tempo fico perturbado, porque não é que eu não conseguiria simplesmente porque não teria coragem, mas é simplesmente por não conseguir acreditar, né? É como, por exemplo, a gente ter dúvidas de vez em quando sobre se os mortos continuam existindo ou não, se eles podem ou não podem voltar. E ao mesmo tempo a gente não acreditar nisso, não, imagina, isso é uma bobagem, e ao mesmo tempo assim, mas será que não, será que sim, será que não, né? Então essa é a questão, né, indo direto ao ponto, essa é a questão que me toma no seu trabalho. Eu não vou pegar uma série de outras questões que eu acho que a Juliane já tocou. Eu só vou pontuar também que eu acho interessante dar uma revisada na esquina do seu trabalho, não só do ponto de vista de vírgulas que escapar, mas talvez refletir um pouquinho sobre certos enxugamentos que você poderia fazer. No início, por exemplo, eu vi às vezes certas redundâncias nos parágrafos, talvez uma leitura um pouquinho mais, digamos, tranquila, né? Depois desse afã de ter que terminar, de cumprir um prazo, talvez faça você ver, né? E fazer valer os momentos muito mais frequentes, muito mais os espaços muito maiores de uma escrita muito forte, de uma escrita muito elegante, que de vez em quando há um determinado momento que você se perde um pouco, né? Por exemplo, uma coisa que a Gilene apontou, que eu entendi como um problema de escrita mesmo, né? Às vezes determinados elementos que entram e parece que não, né? Uma discussão sobre um determinado conceito, eu vi muito assim, né? Por exemplo, presença de Hegel, a presença de outros autores, né? A maneira com que você, por exemplo, mobiliza a lógica e dá o valor para ela.
eu não acho, não é que não deveria estar ali, acho que perturbou um pouco na maneira de você escrever e fazer, né, e fazer com que isso funcionasse na perspectiva que você adotou, né? Então, quando a Gislene, eu vou pegar um fio condutor que a Gislene já colocou, quer dizer, quando ela coloca duas coisas, primeiro, essa dicotomia entre a figura do intelectual e a figura do militante, e segundo, da sua perspectiva, essa dicotomia entre você resgatar e você analisar. Isso foi uma coisa que me tomou o tempo inteiro no seu trabalho. Eu, que conheço muito pouco Fanon, muitas vezes me vi muito tomado, muito levado pelo levantamento que você faz, né, pelo resgate que você faz da obra, de tudo que ele produziu. Mas, ao mesmo tempo, eu lia muito, como sou muito analista, né, nessa linha Foucaultiana, eu lia muito querendo compreender como é que isso opera, né, no seu pensamento, na sua perspectiva. Muitas vezes eu sentia a falta de você pontuar um pouco mais. Por exemplo, quando o Fanon faz todo um trabalho, digamos, de crítica do campo literário, do campo da psicologia, como você mesmo coloca, quer dizer, quando ele levanta uma série de falas, de dizeres que são criticáveis, né, por esse aspecto, né, da desvalorização do negro, eu fiquei muito pensando que faltou um pouco você dar uma direção mais forte para isso, ou seja, esse gesto do Fanon, o que é que ele significa nos termos que me parece central que você coloca, que é muito mais, entende, o Fanon como aquele militante que lutou em prol, né, da libertação, da emancipação do negro, do que o Fanon pensador. Às vezes me parecia muito mais isso. Na sua fala, inclusive, que você fez aqui, isso ficou muito forte para mim, né? Quer dizer, parecia que você trazia a notícia de que houve alguém que muito fortemente, do lugar onde ele esteve, que é ele, do centro da academia, ele lutou, né, por aquele que seria, digamos, os seus semelhantes, né? Então, essa questão que me faz, eu perguntaria direto para você, ou seja, para você não há problema nenhum, você não vê problema nenhum nessa mistura, nessa, né, digamos, nessa inscrição entre a militância e o trabalho intelectual, o trabalho do pensamento, né? E eu digo isso porque, veja bem, você fala assim, Pedro, enquanto você apresentava, você dizia, olha, Michel Foucault, ele está, né, presente, ausente, né? E isso é muito significativo, porque enquanto eu li o seu trabalho, e também um pouco vendo qual a direção que você tinha dado, né, no sentido de não entrar muito fundo no Michel Foucault, porque, como eu tentei mostrar para você na qualificação, seria um trabalho enorme, né, porque o Michel Foucault ia numa outra direção. Mas agora, vendo você apresentar, quer dizer, mesmo você não indo fundo no Michel Foucault, a maneira com que você apresenta, você traz o Fanon, lembra muito a figura do Michel Foucault como intelectual e como militante, né? E aí eu digo claramente, quer dizer, para mim a figura do Michel Foucault como intelectual, como militante, quer dizer, é alguém que faz do seu trabalho intelectual uma militância, e é alguém que, ao mesmo tempo, quando sai para militar, ele faz uma outra coisa, né? O Michel Foucault é alguém que criticou toda a problemática em relação aos excluídos, né? Pelos diversos trabalhos que ele fez, né? A história da sexualidade, a história da loucura, Vigiar e Punir, são trabalhos que marcam, né, pontualmente esse gesto do Michel Foucault desde o trabalho acadêmico, na academia mesmo, no pensamento filosófico, no exercício do pensar, ele está militando. Então, é dar uma forma para a militância em que ele não abandona o jogo do fazer intelectual mesmo, né? Agora, o que é interessante é que quando o Michel Foucault vai para a rua, né, ele circulou pelas movimentações de 68, o trabalho mais fortemente militante dele foi o trabalho em torno do grupo das prisões. É interessante que ele tem uma presença
muito parecida, né, um modo de ação muito parecido com o que ele tem na academia. Porque, por exemplo, ele resolve, por exemplo, falar de libertação sexual sem entrar nos discursos de revolução sexual contra a repressão que estavam vigentes na sua época. Ou seja, ele vai fazer a crítica de um pensamento, né, digamos, que domina, que aprisiona e que condena qualquer tipo de prática sexual diferenciada, sem entrar diretamente nessa questão, sem entrar no valor dela, né, sem apontar, né, é preciso respeitar a mulher, é preciso respeitar o gay, é preciso respeitar isso ou aquele outro. Quer dizer, ele faz essa crítica que acaba resultando, né, digamos, num trabalho em prol da diferença, mas sem entrar muito, digamos, no mérito tanto daquele que milita na rua, que naquele momento está fazendo passeata na rua em prol da libertação sexual, e sem também entrar no jogo do próprio pensamento. Por exemplo, quando ele diz, olha, temos que relativizar com relação à repressão sexual, o que ele está fazendo não é negar que haja repressão sexual. O que ele está fazendo é, eu não vou entrar no jogo desses pensadores, na época, desses pensadores que pensavam a hipótese da repressão sexual. Eu comparo com o Fanon no seguinte sentido, e essa é uma questão que eu jogo para você, ou seja, é que no Fanon você tem, por exemplo, quando ele vai fazer todo um levantamento de como o negro foi excluído, como foi desvalorizado, como foi animalizado, né, nos termos que você coloca, ele entra no jogo da própria ciência. Me parece muito criticável e contraditório, e tem a ver com o tempo mesmo que o Fanon viveu, né? Ou seja, ao invés de colocar simplesmente, né, o jogo de uma ciência que produz esse efeito branco superior ao negro, ele na verdade vai entrar na regra do jogo mesmo. Você está dizendo isso, mas eu te questiono porque isso não é científico, né? Então eu penso num jogo entre o intelectual e o militante muito complicado de eu conseguir compreender tanto da maneira com que você mesmo trabalha, quanto na figura desse Fanon que você traz, né? Eu estou aqui apontando, eu não sei se é a mesma questão da Gilene, mas eu estou indo direto a um ponto em que eu acho problemático nesse Fanon que você resgata. Agora, contudo, é ao mesmo tempo perturbador, porque de qualquer maneira, e você faz isso muito bem, você traz, digamos, o valor né, desse autor, né, desse pensador, no movimento de libertação das minorias, no caso aqui, a minoria racial, né, como os negros, né? Então, é interessante, quer dizer, mesmo entrando nesse jogo que é o jogo já posto pela própria ciência, jogando como joga o cientista contra o qual ele luta, ele debate, ele acaba fazendo, né, como efeito, propondo, de fato, na prática, um ideal de libertação, né? Então, eu não quero me ater muito, mas a minha pergunta para você é justamente essa, quer dizer, como é que você vencer essa dicotomia entre o militante e o intelectual, o pensador, né? Quer dizer, como é que a um determinado momento, como você acabou de fazer na sua resposta a Gilene, quando você tem que pensar no ser humano, quando você tem que pensar nas pessoas, você ao mesmo tempo está fazendo isso e ao mesmo tempo você está exercendo um modo de pensamento, né? E a última coisa que eu diria, e que é muito perturbadora para mim também, é que eu faço parte desses que você abomina, né? Eu não acredito em humanismo, não acredito mesmo, né? Eu tenho uma leitura que também inclui o Jean-Paul Sartre, que inclui o Michel Foucault, porque, na verdade, para ir mais direto, eu prefiro pensar numa ética, e numa ética que não é essencialista, né? Mas numa ética de respeito, né? Do que numa proposição de valor, né? Porque
Uma coisa que me incomoda muito, né, e eu falando como alguém que faz parte dessa mesma minoria que você, pela qual você tanto trabalha, que é o negro, muito, para mim é muito incômodo, e eu já ouvi isso várias vezes, é muito incômodo alguém virar para mim e dizer assim, não importa se você tem a pele negra, não importa se você é negra, assim, sabe, ou se você é homossexual, não importa que você é um ser humano. Isso para mim é quase nazista. Para mim, foi muito forte agora, mas é assim que eu recebo, né? Então, veja bem, isso tem a ver com o que me perturba, porque eu acredito no que você está dizendo. Quando você traz os exemplos, né, da mulher que foi açoitada na rua, né, confundida com uma prostituta, quando você traz os exemplos, né, da criança que foi arrastada pelo carro, isso afeta muito a gente, né? Quer dizer, e eu não estou negando, né, a maneira com que isso nos afeta, a maneira com que isso deixa a gente puto da vida, né? Mas eu estou colocando, essas coisas me afetam, eu rejeito essas coisas, mas a partir de um outro lugar, né? Porque senão eu fico pensando, e o pessoal da literatura tem pensado muito sobre isso, eu fico pensando, digamos, na emergência digamos, no alcance, na subida de uma discursividade em prol da proteção aos animais, né? Isso não sei se você acompanha, que isso é uma coisa que está tomando cada vez mais a sociedade no mundo todo, cada vez mais figuras muito importantes estão criando, né, sociedades, criando hospitais para criar, né, pelos animais, né? E que você diz disso? Quer dizer, colocar isso, né, numa contraposição. Se os homens fossem tão valorizados, se batalhasse tanto pelos homens quanto estão se batalhando pelos animais, essa seria uma perspectiva pró-humanista. Eu prefiro pensar numa perspectiva em que você, e isso é Gideleuze que nos ajuda muito a pensar, em que você leva as últimas consequências à diferença. Aliás, essa é uma questão que eu quero também te perguntar, né? Esse novo humanismo do qual você fala, e esse humanismo que você aplica ao Fanon, eu fico muito implicante com ele, porque ele tem uma perspectiva extremamente essencialista, né? Uma perspectiva extremamente essencialista em que necessariamente, quando se fala em humanismo, e esse é o problema da história do humanismo que aparece na Renascença, quando se fala em humanismo, necessariamente você produz uma hierarquia de valores, em que aquilo que não entra, né, aquilo que não é rastreado no valor do humano, é jogado para fora, né? Eu sou meio caótico para falar, e as coisas vão vir na cabeça, está me vindo à cabeça agora, que é da mesma época do Fanon, um grande documentarista e antropólogo chamado Jean Rousse, que também batalhava muito pela problemática do negro, pela problemática da discriminação contra o negro, produzindo documentários, né? Mas ele fazia de maneira muito diferente. Ele, por exemplo, eu não vou me lembrar agora o nome do documentário, ele, por exemplo, produziu um documentário em que ele fazia reportagens sobre práticas rituais em tribos africanas extremamente terríveis, né? Ou seja, eu não vou, me vem à cabeça, mas não quero citar agora as cenas, né? Mas é interessante o gesto que esse documentarista fazia no sentido de apresentar um outro modo de ser, de apresentar um outro modo de viver, um outro modo de praticar, né? Que joga contra a diferença de uma cultura ocidentalizada branca, né? Então, qual é a questão que eu quero te colocar aqui? O que me faz falta, e isso eu gostaria que você respondesse. O que me faz falta nessa perspectiva é que eu não conheço essa leitura sobre o conceito de reconhecimento, mas eu a escuto num lugar que me incomoda muito, assim que eu escuto o conceito de humanismo. Não há nenhuma contemplação da diferença. Não há nenhuma contemplação da diferença. Porque quando eu digo que eu tenho que respeitar o outro como ser humano, o que eu estou promovendo é uma igualdade que apaga a diferença. E isso é muito perigoso.
Essa não me parece uma militância que possa dar muito resultado, e é por isso, desculpa, eu valorizo muito, né, de maneira indireta, já participei de várias militâncias, talvez um pouco menos com a militância do movimento negro, mas muitas vezes uma crítica que eu tenho à militância do movimento negro é essa tendência a criar uma perspectiva de valorização que essencializa muito, né? E que não aponta para nós, que não faz nos ver exatamente como nós somos, exatamente na diferença que somos. Ou seja, eu quero, hoje eu dou aula numa universidade, concordo plenamente com a Gislene, a gente está no meio universitário onde a minoria é negra, e o que mais me incomoda é quando eu entro na sala de aula, é que os alunos me admiram muito, admiram a minha inteligência, admiram a minha competência para dar aula, mas tem dificuldade de absorver que eu sou diferente. Esse é o problema. Acabei tão bruscamente, mas é mais para te provocar isso, né? Sobretudo